É como eu estava dizendo a Eric aqui, né, a Vila de Santo Antônio do Recife. Porque Recife nasceu, Eric, sob inspiração franciscana. Recife ele é fruto de mais de 800 anos, né, quando São Francisco ele sofreu, ele foi estigmatizado com as chagas de Cristo. E os franciscanos têm uma história que está umbilicalmente ligada ao Recife. A Ermida de Santelmo, lá no Recife Antigo, que era o fogo-fato, né, que aparecia para os navegantes. E, claro, a história de São Francisco, que une também, porque tem o São Francisco de Olinda e o São Francisco de Recife, né? Sim. Une Olinda e o Recife. Então, o nome de Recife é Vila de Santo Antônio do Recife. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. E antes de passar a palavra ao Hermicê, essa imagem aqui de Santo Antônio, eu estava passando aqui, e vai ser o início do nosso tema, né? Eu estava passando aqui em uma casa, a gente está no bairro do Cordeiro, eu estava passando em uma rua e um pedreiro, né, um trabalhador estava demolindo, estava marretando uma casa que tinha toda aquela configuração de uma casa antiga. E essa casa tinha, no seu frontispício, tinha este azulejo de Santo Antônio, que, se você for ver, ele é de Lisboa, né? Uhum. E aí eu parei o carro e pedi, eu disse, olha, essa imagem aí de Santo Antônio. Eu disse, não, eu tô derrubando aqui, não só a imagem, mas todos esses azulejos aqui, ó, vai tudo pro mato aqui, vai tudo pro lixo. Aí eu disse, não, mas pelo amor de Deus, não deixa eu levar o Santo Antônio. Aí eu trouxe o Santo Antônio e, infelizmente, na hora que ele bateu, quebrou, rachou, e eu coloquei aqui nessa casa, que em breve, inclusive, a gente vai deixar essa casa aqui também, nesses próximos dias, né? Mas eu coloquei aqui para eternizar o fim do Recife com essa destruição. E hoje eu chamei um intérprete do Recife, um cientista político, advogado, um homem de letras, que é o nosso amigo Eric, advogado, Eric Souza Silva. Eric Souza Silva, um recifense de 4 costados que viveu o Recife, não só viveu, mas estudou também o Recife, né, Eric? Viveu, estudou o Recife, conhece as entranhas da nossa cidade e, antes de entrar na cidade, é para o povo conhecer. Diga a sua formação, de quem você é filho e de quem você é neto e onde você nasceu. Perfeito. Minha família, apesar dela ter a parte materna, né? Ela ter origem no interior, Paudalho, Limoeiro, Carpina, Surubim, mas se fixaram em Recife ainda na década de 60, 70. O meu pai é recifense nato, puro, e eu, por uma coincidência do destino, eu sou olindense. Eu nasci na Tricentenário, na maternidade Tricentenário, nascer, né? Só fiz nascer em Olinda, na Marim dos Caetés. Na Marim dos Caetés. E minha infância profunda, ela se deu nas entranhas do Recife. Então, eu, apesar de ter nascido em Olinda, eu me considero um recifense. E você nasceu em que ano, Eric? 82. 19 de maio de 1982. O meu pai, ele tem uma história com o Recife e uma história com a política do Recife. Meu pai chama-se Maurílio Silva, só tem esses 2 nomes. Filho de uma descendente de escravos, trabalhadora da indústria de tecelagem de Paulista, certo? E que trabalhou nas indústrias Lundrig desde os 7 anos de idade. E que, na realidade, uma informação até, meu pai nasceu em Paulista, na Rua da Levada, e depois veio para Recife. Essa informação eu falei, meu pai é recifense, né? Mas ele nasceu no local do nascimento, Rua da Levada, em Paulista. Meu pai foi do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, guerrilheiro. O famoso MR8. MR8. Foi militante de esquerda, é militante de esquerda, está com 78 anos, bem já idoso. Presidente do PCO, do Partido da Causa Operária em Pernambuco, candidato a governador em 2002, exerceu cargos políticos de assessoria, presidência de partido, secretaria partidária. Enfim, ele fez meio mundo de movimentos na política. Eu, por minha vez, fui criado nesses 2 ambientes, um ambiente católico evangélico da família da minha mãe e dos meus avós. Os meus bisavós mais profundos são portugueses e italianos.
né? E seus bisavós da parte de quem? da parte da minha mãe. Da parte da minha mãe. O da parte do seu pai é o pessoal que você disse que Isso, ex-escravos, isso. Foram escravos, tem toda uma história que eu ainda estou montando também. Ainda estou pesquisando também se o sobrenome Belo, da minha mãe, tem a ver com o ex-governador de Pernambuco, que foi presidente da província, também que exerceu o governo de Pernambuco durante o final do século XIX e início do século XX. E aí, o que acontece? Desde criança, eu tive essa sensibilidade de observar o Recife. Eu vi o Recife perder a sua parte rural. Eu vi o Recife... Quando você fala, eu sou das entranhas do Recife, de que local do Recife você vê? Zona Norte, a zona norte profunda do Recife. Guabiraba, Córrego da Bica, Córrego do Genipapo, Córrego da Loura, Córrego do Boleiro, Córrego do Joaquim. Quer dizer, você conhece toda essa região? Bem essa região, fora as outras do Recife. Não só conhece, você viveu essa região. Mas essa eu tenho uma ligação não só sentimental, como histórica. Porque meu avô tinha propriedade na Zona Norte. Meu avô era marchante, comerciante, criava animais para o abate e venda. O pai do seu pai? O pai da minha mãe. O pai da sua mãe. O pai do meu pai também era comerciante, mas lá das bandas de Casa Forte, né? Jaqueira, Casa Forte, Santana, Poço da Panela. E ali na Zona Norte eu pude ver o recifense nato desaparecer. E o que era que eu via como recifense nato? Era aquele que tinha os costumes e as características próprias da cidade do Recife, que começavam primeiramente com a alimentação própria do Recife, caranguejo, peixe, cuscuz, pamonha, munguzá, agulhinha, agulhinha frita, passarinha, fígado de alemão. O que é o fígado de alemão? Fígado de alemão é o pâncreas do boi. Aliás, fígado de alemão é o fígado do porco, produzido igual a charque. A passarinha é o pâncreas do boi, cortado em tiras e frita no óleo fervente. Eita. Que se come com café quente e com tapioca. Rapaz, isso não existe mais. Isso não existe, desapareceu. Desapareceu. Os vendedores de café, teco-teco, que tinha na feira de Casa Amarela, nos terminais rodoviários, ele tinha uma caixa de madeira grudada ao corpo, com várias garrafas de café, um outro espaço para os copos, e ele vendia batendo a tampa dessa maquininha, dessa engenhoca, na madeira. E fazia teco, 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 e saía vendendo nas madrugadas do Recife. Nas feiras, nas rodoviárias, nos terminais, eles vendiam. Eu vi desaparecer, por exemplo, os rios de Recife. Você diz assim, como desapareceu os rios? O rio Capibaribe está aí, ainda gigante em sua opulência. Beberibe. Mas o rio Beberibe se transformou praticamente em canais. Todos os afluentes do rio Beberibe, que vêm da zona norte do Recife e desemboca no Porto da Madeira, desemboca ali na Campina do Barreto, que se encontra com o mar, ele foi transformado em canais. Por exemplo, o canal do Arruda é um dos maiores afluentes do rio Beberibe. A bacia do Vasco é uma confluência dos córregos da Zona Norte que se encontravam numa bacia aquífera e abastecia o canal da Avenida Norte que dá ao canal do Arruda. Ali era como é que se diz? Um prolongamento do rio Capibaribe. E esse fim foi o que? Foi uma ocupação urbana desajeitada? Esse fim se deu principalmente a partir final da década de 80 e se intensificou de maneira definitiva na década de 90, aonde a política de esquerda, infelizmente, estimulando invasões de terra, em vez de produzir projetos de habitação popular, planejamento de bairros, preservação do que a gente tinha de melhor com relação ao meio ambiente, não, eles fizeram com que as pessoas apenas invadissem as terras, construíssem seus barracos, seus mocambos, sem nenhum planejamento, e essas pessoas, sem saneamento básico, acabavam por utilizar os canais e córregos da cidade, canais eu falo os rios, e córregos da cidade, transformando em esgoto. É o que a gente tem hoje na Zona Norte do Recife. Nós não temos mais rios na Zona Norte. Temos o Capibaribe, tudo bem, mas é uma história à parte. O Tegipió é outra história à parte. Está se transformando também em canal. Mas os córregos da Zona Norte, que faziam que aquela bacia aquífera ali
produzisse esses córregos, foram transformados em esgotos. Né? Canais, esgotos, galerias. E aí só restou o nome dos bairros. Córrego do Genipapo. Não existe mais córrego do Genipapo. Córrego da Bica. Passa o Rio Morno ali na Bica, está todo destruído o Rio Morno. Naquelas comunidades. E você ali. chegou a ver o Rio Morno, né? Tomei banho no Rio Morno. Tomei banho, pesquei, vi cobra. Beta, deve ter. Várias betas, tricolgate. As brincadeiras das crianças do Recife foram se acabando. Por exemplo, a amarelinha, o elástico, o quebra-panela. Essas características eram típicas do folclóricas Recife. também, né? Isso. Outra situação que eu vi desaparecer no Recife que muito me entristece. As procissões. Não as grandes procissões que ainda sobrevivem se arrastando, mas procissões das pequenas paróquias. Onde os fiéis... Porque pequenas procissões ali no bairro mesmo. Eu não sou católico, eu tenho pouco entendimento do catolicismo profundo. Mas na minha compreensão de fora, observando as festividades católicas, como é que se diz, o protocolo católico, né? Como é que eu posso... Tem uma palavra melhor para definir? A liturgia. A liturgia. Eu observo o que é uma procissão. A procissão é uma encenação. É uma manifestação pública da fé, né? Justamente, no meu ver, né? É uma encenação, não deixa de ser. Uma encenação de um ato, seja da vida de um santo, seja da vida de Cristo, da vida da Virgem Maria. É uma passagem bíblica encenada para aqueles que talvez tivessem dificuldade de língua. Por exemplo, eu entendo, no entendimento meu, por exemplo, imagina o padre Anchieta chegando aqui para catequizar índio, ainda sem entender a palavra. Então, qual era a maneira mais prática? Fazer uma encenação. Era a forma mais prática dele tentar aproximar a palavra de Deus, a palavra de Cristo, àquelas pessoas. Então, Recife foi perdendo sua tradição religiosa. Primeira, alimentar, que foi se perdendo, se diluindo. Segundo, quer dizer, comida de Semana Santa, praticamente, o bredo, isso. Aquelas comida de Semana Santa, comida de final de dia. O bredo que bebe, o bacalhau recifense. Aí você diz assim, como o bacalhau? O bacalhau existe aí. Não. O bacalhau que existe aí é o bacalhau elitizado, em postas gigantes, em preços absurdos. Bacalhau era comida do povo, era comida popular. O meu avô vendia bacalhau na caixa de madeira. Quando ele abria, estava lá o bacalhau todo salgado e o mais pobre não tinha condição de comprar o peixe pernambucano. Veja só, o peixe pernambucano que eu vi que era da mesa do rico era a cioba. Então o pernambucano, o recifense pobre, ele não tinha condição de comprar a cioba. Então ele ia para o bacalhau. E hoje o bacalhau está caro. E hoje o bacalhau está caríssimo, né? É a comida da elite. Então, esse bacalhau recifense, eu vi desaparecer. Eu vi desaparecer o bredo. Eu vi desaparecer o quibebe. Sabe o que é o quibebe? Eu sei. Minha mãe fazia. Pronto, eu vi desaparecer o quibebe. Hoje é difícil você encontrar um moleque fácil. Né? Pois é. E um homem também. Vi desaparecer o alfenim. Vi desaparecer no Recife. Não, em nenhum canto vende alfenim mais não. Não vende mais. Eu nunca vi. A cocada pernambucana. Veja só, a cocada pernambucana era vendida nas praias do Recife. Aqui não tem cocada mais em praia, né? Não sei que tem uma cocada velha. Tem a cocada industrializada seca ou a cocada baiana. Porque o interessante que faz parte da cultura da Bahia, a cocada. Só que a cocada baiana, ela é macia, ela tende a ser mais mole. E a cocada recifense, ela tende a ser mais dura, por conta da concentração maior do açúcar. E essa cocada, ela era geralmente vendida por meninos do Recife. E uma coisa vai puxando a outra. Tinha um menino que vendia cocada e tinha o outro que vendia picolé no palito. Picolé no palito, não sei então, assim, aquela figura no interior, eu sou do interior, né? E aí a gente tinha o menino clássico que vinha com aquele... Com isopor, isoporzinho, abria, era num sol quente, nunca derretia, nunca derretia. Esse picolé, ele iniciou muita criança no mundo do trabalho. No mundo do negócio. No mundo do negócio. Ela foi a educação financeira forçada e na prática.
A educação financeira que nunca houve nas escolas do Brasil, ela era O menino ensinada aprendia na tora. na tora através da venda do picolé. E esse picolé no palito, ele é interessante que envolve também a história dos judeus em Recife. As sorveterias que vendiam esses picolés no palito para as crianças botar nas caixas, geralmente quando você pegava as formas, tinha a estrela de Davi. Eram os judeus que forneciam de uma forma ou de outra, ou montavam as sorveterias e vendiam esses picolés, que era uma tradição de Recife. Não é o sacolé. Desse, que a gente Isso. chama de tabu, Didi, Isso. Dudu. Aqui. Esse sacolé, ele era a tradição de vender nas casas. Toda casa que queria ter uma rendinha extra, vendia o sacolé. Vende-se tabu. Isso. Que aqui a gente chama de sacolé, o picolé mesmo. Sacolé, picolé de saco. E o Dudu era uma versão industrializada desse sacolé, que era vendido na porta das escolas, geralmente. Fazia sucesso no lanche escolar. Das crianças, né? E essas coisas foram se perdendo. Por exemplo, hoje você vai comprar um picolé, você encontra uma paleta mexicana. É. Aí é gourmetizado. Gourmet, caríssimo e tal. E o picolé de palito, todo cheio de firula, né? não existe. A roupa do recifense, ela foi se perdendo no final da década de 90. E o que é a roupa do recifense? A roupa do recifense, tudo bem, tudo isso que eu estou falando é a interpretação minha do que eu vi. Estou aberto à contestação. Que o cara vai dizer, olha, que tá todo mundo andando de roupa na rua. Mas o recifense nato, que eu tive o prazer de conhecer, primeiro que esse recifense não existe mais, né? não existe. Ele Acabou. não existe, ele acabou. Ele tem um protótipo, um resquício desse recifense. Mas a roupa do recifense, primeiramente, era linho. Ah, certo. Era o tecido do recifense. A roupa de linho era a roupa para ir à missa, para ir aos casamentos, para ir aos batizados, primeira comunhão, as festividades religiosas, a camisa de linho, a calça de linho, o terno de linho. E, em segundo plano, o algodão. A roupa de algodão, que, como são fibras naturais, tanto o linho quanto o algodão, se assemelham em algumas situações, embora que o linho tenha uma outra pegada. Mas o recifense era elegante, então, né? Sim, sempre foi. Desde o século XVIII e XIX, nós sempre importávamos a moda europeia. Todavia, quando eu falo a roupa do recifense, era o recifense em geral, que não podia necessariamente usar um terno de caçemira inglesa, mas ele usava um terno de linho fino. E nós tínhamos um dos melhores linhos, se brincar, do planeta. Produzido aqui em Produzido aqui, fábrica Brás Pérola, ali de Camaragibe, as plantações de algodão, de linho de Gravatá, ali subindo a Serra da Rússia, tinha muita produção de algodão. E a gente precisa resgatar isso, né? Precisa, porque determinadas modificações de consumo modificaram e muito, de forma profunda, a cultura. E o comportamento. Por exemplo, eu observei no início dos anos, no final da década de 90, 95, 96, 97 e 98, a invasão na periferia do Recife de uma moda praia, surfista, Mangue Beach. Seaway, Ciclone, Fico, Mormai, Rota do Mar, esse tipo de vestimenta, ela foi substituindo a vestimenta do recifense clássico, que era uma roupa mais leve, mais adequada ao nosso clima. E até o pobre vestia essa roupa, né? Se você fala aí. E aí foi substituindo, Pobre, rico. criando uma cultura da malandragem, que diferente do Rio de Janeiro, que tem o malandro carioca, aqui no Recife eu costumo chamar de o maloqueiro recifense. O maloqueiro é o correspondente ao malandro carioca. Só que o malandro carioca, ele está ligado àquela cultura do samba, à cultura da Umbanda, com o personagem do sambista que se veste como uma entidade... Zé Peninha. É isso. Uma entidade da Umbanda, do Candomblé, enquanto que aqui em Recife nós fizemos uma cópia mal feita e descarada dessa malandragem carioca a partir do funk. Recife começou no final da década de 90 a ser invadido pelo funk carioca. Esse funk carioca depois se transformou no brega recifense, que é uma releitura horrível do brega de Reginaldo Rossi.
e que se transformou no tecnobrega que a gente tem hoje. Quer dizer, o brega do Reginaldo Rossi tem nada a ver com esse brega? Tem nada a ver. Esse seria um brega mais recifense raiz, o do Reginaldo. Sim, sim. É só, ele traduz melhor o Recife. Isso. Reginaldo Rossi vivia no Alto Santa Isabel, na zona norte do Recife. Tocava violão e guitarra, ensinava matemática também. Ele era professor, né? Na realidade, ele cursou engenharia e ensinou um tempo matemática e depois aprendeu instrumentos, música. Tinha um personagem, eu não sei se ele ainda está vivo, chamado Arundo. Eu acho que ele tem algum autismo, alguma coisa desse tipo, mas ele tocou muito tempo com o Reginaldo lá no Alto Santa Isabel. Bezerra da Silva era do Alto Santa Isabel também, o sambista que morreu no Rio de Janeiro. Fez sucesso no Rio, né? Isso. E aí, essa mudança de vestimenta, né? O cara era o recifense típico, que era muito ligado ao rio, ao mar, à pesca, ao peixe, ao crustáceo, à comida nossa. Ao caldinho, né? Ao caldinho, ao cozido, ao pirão, sabe? Esse recifense ele foi se diluindo. E foi cedendo ao iFood. Não, porque o iFood é muito recente. É mais recente. É muito recente. O iFood, o impacto do iFood a gente vai poder medir daqui a 20... Não percebeu ainda não. Daqui a 20 anos. Eu estou falando do recifense que sofreu o impacto do pagode, do programa do Gugu, do programa do Faustão, sofreu o impacto do Mangue Beat, sofreu o impacto do... Quer dizer, quando você fala sofreu o impacto do Mangue Beat, porque assim, velho, a gente está aqui, enfim, o nosso vídeo chega para o Brasil inteiro. E aí a pessoa de fora vai dizer, poxa, eu sempre entendi que o Mangue Beat foi algo que foi bom para o Recife culturalmente. Como é que você, já que você fala impacto do Mangue Beat, o que é que isso significa? Eu não entendo o Mangue Beat como um movimento bom para o Recife em si. O Mangue Beat pode ter sido bom enquanto um som novo, pode ter projetado Pernambuco ou ter chamado a atenção do mundo para Pernambuco, mas, por exemplo, o Mangue Beat trouxe a cultura do uso do entorpecente, da normalização do entorpecente, da cultura maloqueira, quis fazer uma releitura da cultura pernambucana com a tecnologia, né, que ele fala maracatu atômico, esse tipo de coisa. Essa releitura, tudo bem, gosto musical cada um possui o seu, tal, mas isso influenciou muito que o recifense fosse perdendo sua ligação histórica com os laços da cidade e criando um recifense superficial. Um recifense sem ligação com a terra, um recifense sem ligação com a sua culinária, porque quando você começa a destruir um povo, começa a desconstruir a sua culinária. Por que isso? Isso veio de onde? A gente uma vez conversando, você disse que os franceses já tinham percebido isso, né? Sim. Até o próprio... nós temos Michel Foucault e temos o marido de Simone Beauvoir. Como é o nome dele? Jean-Paul Sartre. Simone Beauvoir e Paul Sartre vieram a Recife e comeram no restaurante tradicional chamado Buraco de Otília. E elogiaram a complexidade da nossa cozinha. Quando um povo ele tem uma cozinha sofisticada, essa sofisticação não é pelo requinte, nem pela pompa, nem pela circunstância. A sofisticação é a engenharia para a construção daquele prato, daquela iguaria, aquela técnica. Essa sofisticação demonstra uma produção cultural extremamente importante. Significa que aquele povo está produzindo um conhecimento genuíno próprio. Porque o que é cultura? Veja só, as pessoas pegam aí fora e Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura. Essas secretarias, geralmente, elas cuidam de festas, apenas, eventos populares, como se a cultura se resumisse a isso. Cultura não se resume a isso. Cultura, ela é muito mais abrangente. Cultura é tudo aquilo de conhecimento que é produzido por um povo em determinado tempo, espaço e local geográfico. Conhecimento que é produzido genuinamente por aquele povo. Então, o recifense, ele possui, por todo o seu contexto histórico, conhecimentos técnicos, culinários, culturais, musicais, que foram desenvolvidos e construídos por nosso povo na limitação desse espaço geográfico aqui. Então, quando uma menina
nascida no Recife, com seus 20 anos de idade, ela não sabe mais fazer uma canjica, significa que Nós estamos perdendo a nossa tradição cultural. Isso. Ela não sabe fazer uma pamonha, não sabe cozinhar um munguzá, não sabe fazer um cozido, uma mão de vaca. Não sabe o que é um alfinim. Um alfenim. Então, quando você perde essa técnica culinária, esse povo começa a se desintegrar. Pode ser que a morte do Recife aconteça daqui a 100 anos, como pode acontecer daqui a 500, como pode acontecer daqui a 20 anos. Mas isso significa que está morrendo aquela identidade. Você falou também daquela que você acho que viu, né? A pessoa ralando o milho para fazer o cuscuz. O cuscuz, né? Veja só, um outro sinal, tu falou do ralar o milho. Eu acho o maior crime quando alguém vai fazer uma comida de coco, que vai ao supermercado e compra o coco ralado na embalagem. Por exemplo, vai fazer leite de coco. Não, veja só, o coco ralado, o coco ralado numa embalagem industrializada. Sim. E mais crime comete ainda quando se compra o leite de coco de garrafa. Da garrafa. Sabor ruim, conservante nas alturas, descaracteriza a culinária. O leite de coco genuíno, ele é produzido era e é produzido nas verdadeiras e genuínas cozinhas de Recife. Sim. Você compra o coco ralado na feira. Na feira. Que está se acabando também. E a gente vai falar disso. Chega em casa, bota no liquidificador com água morna. E você bate. E extrai. Justamente. Esse é o verdadeiro leite de coco genuíno, não só do Recife, como também do Nordeste. Podemos assim dizer, o Nordeste amplo, né? E aí, outro sinal da morte de nossa cidade, as feiras. Eu não sei que tendência tem os burocratas do Estado, de prefeitura, de governo, de ter dificuldade para compreender o que é livre. Então, quando a gente chama feira livre, a essência daquela feira é a liberdade. É a livre iniciativa de qualquer pessoa produzir e levar para a feira para vender. É a liberdade de você poder desenvolver uma atividade econômica sem a proibição ou a permissão do Estado. Então, no momento que se mata a liberdade da feira, se matou a feira. Se eu preciso de uma permissão da Prefeitura do Recife para abrir meu tabuleiro e já vender minha iguaria, já não é livre. Se não é livre, a feira começa a morrer. Exemplo, o doce japonês. O doce japonês... Você tá escutando? Sim. Aí tem o japonês, tem o cuscuz e tem o angu. Todos esses... Aqui é japonês. É japonês, né? Vendido no tabuleiro, andando pelas ruas de Recife. Esse é, acho que é um dos últimos, né? Sim. Tá passando aqui agora o japonês aqui na frente. Em extinção. Não é tudo canto que tem mais, né? Não tem. Vai entrar em extinção. Agora, por que entra em extinção? Por dois doces em específico. Porque o quebra-queixo, a cocada, ele ainda é feito em grande escala. Mas em Recife, dois doces em específico é que estão marcando o fim. Dois doces em específico. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. É o doce de batata. Oi. O doce de batata e o doce de banana. Não é o doce nego bom. Porque o nego bom, as cidades do interior ainda estão mantendo a produção em larga escala, inclusive. Mas é o doce de batata e o doce de banana molinho. Esse eu não conheço não, aqui do Recife. Não conhece não? É típico do Recife. Nunca comi. Saborosíssimo. Já comeu de batata? Não, também não. Nem o de banana molinho? O doce de banana. O doce de banana e o doce de batata que vende no tabuleiro do japonês? Doce de batata? Nunca vi. De batata doce. Eu nunca vi, não. É saborosíssimo. Olha aí, tá vendo? É o doce mais doce. É o doce batata doce, né? Aham. Qual é o doce mais doce? É o doce... Esse doce de batata doce aqui eu nunca vi vendendo, não. Veja, o japonês... O vendedor de doce japonês, né? Ele vem na rua, sim. Apita, que com a gaitazinha, apitou agora. Apita o gaita, e aí, japonês. Isso. Então o recifense chamava, abre aqui. Aí ele bota o tabuleiro e abre. Aí você tem
o doce de coco, Certo. o de amendoim, certo? Aí tem o de goiaba e os dois que só são produzidos em Recife. O de banana, molinha e o de batata. Ah, eu não sei, nunca vi. Eu nunca, Isso foi, se nunca acabou. percebi. Se eu encontrar, eu compro e trago aqui. Ah, eu quero. Onde eu tiver, eu trago para vocês experimentarem. É delicioso. O doce Nego Bom, que é o de banana, mas não molinho, porque é a banana queimada. Ele precisa queimar um pouco, sair do ponto para poder virar o Nego Bom. Esse ainda vende constantemente, açucarado e tal. Mas o de banana molinha, não. Quem fazia era minha avó. Uma outra iguaria de Recife que desapareceu, praticamente. Porque hoje você encontra muqueca, peixe de coco, peixe frito, mas peixe ao escabeche. Entendeu? É uma comida que se fazia com arroz bem molinho, aquele arroz que bota em canja, servido naquele pratinho branquinho que tinha os peixinhos desenhados assim do lado. Então quando eu chegava na casa da minha avó, o cheiro do peixe escabeche estava longe. Isso morreu. Acabou, porque assim, Se falar dos bolos, então, é que morreu mesmo. morre, por exemplo, minha avó falece com quase 100 anos, eu ainda tenho uma tia minha com quase 90, ela faz bem, por exemplo, uma coisa caiu aqui. Deve ser o passarinho. Ela faz bem o bolo de rolo, ela faz bem, eu acredito que ela faz o escabeche e eu acho que minha mãe também consegue fazer escabeche. A minha mãe também consegue fazer, ainda, sabe? Mas, aí sim... Mas essa é jovem de 20 anos, Não consegue fazer mais. Se eu perguntar a ela, me diga uma coisa, a senhora já comeu do doce japonês, a senhora comeu o japonês de batata? É gostoso? E aquele de banana molinho que vem, que é bem pretinho? E é gostoso quando mistura um com o outro. É melhor ainda, né? E o peixe escabeche? Peixe... Já comeu também? Pronto. A senhora... Me desculpe. Hã? Não. Cozinhado. Tem molhinho, aguinha. Diga uma coisa, desculpa perguntar, qual é a década que a senhora nasceu? Ela tem que estar com 54. 71, então pegou toda essa comida. E aí, vamos lá. E o cuscuz de coxinha? Aquele cuscuz de leite. Esse aí eu vi. Esse aí você viu, com angu. Aí vendendo. quando parava, aí Esse eu vi tinha... vendendo. Lá nas graças O vendia, lembra que cuscuz, o cara o rapaz vendia? perguntava, você quer o cuscuz ou quer angu? Aí o angu quadradinho, você lembra disso? Ele vem apitando. Esse eu vi nas graças vendendo. Lembra que o cara vendia, Mari? Apitando. Pronto. Nas Aí graças vendiam. você sabe o que é que fazia? Fazia cuscuz mais, a gente era mais daquele de prato, assim, fazia. Sim, cabeça amarrada. É o cuscuz cabeça amarrada. Já comeu o cuscuz cabeça amarrada? Assim, pelo nome, eu não tô... É assim, ó. Na ausência da cuscuzeira, você já, porque faz o o cuscuz pano, e já bota o pano, comi, a cabeça amarrada. comi. É da tradição do interior. Tradição do interior, comi. Minha mãe fazia, Porque minha avó fazia. no interior se usava panela de barro. Isso. Então a cuscuzeira, que já é uma invenção mais moderna, ficou adestrita muito à capital e a cabeça amarrada é utilizada na Isso. panela de barro. Com na água, né? E dá outro gosto, né? Dá outro gosto, tem outro sabor. Até o cuscuz na panela de barro a gente fez. A gente, diferente, a gente né? comprou uma panela de barro para Cunhaém, fez aqui. Pronto, aí veja só, quando se perde esse feeling culinário, E você disse A que os técnica. franceses dizem que eles acabam com a cultura querendo acabar isso. acaba com a comida. Mas veja, existe um interesse disso ser destruído, é uma coisa que está... É uma coisa involuntária. Não, veja só. Não há um interesse próprio na destruição daquela culinária, mas há um interesse de impor uma comida que dê lucro. Ah, entendi. Por exemplo, o fast food. Há um interesse do capital de impor o fast food porque é uma comida prática e que dá lucro. Então, por exemplo, não é interessante para o comerciante de lanchonete que a família se reúna e faça todo o ritual de produção da comida, o debulhar do milho, o descascar da macaxeira, o descascar da mandioca para a produção da farinha. Quer dizer, é interessante isso, Vicente, porque isso já denota essa desagregação familiar, né, rapaz? Isso. Quer dizer, Então, o fast food é veja só, tremendo.
A destruição do Recife, ela é vista como um quebra-cabeça em que cada pecinha contribui para o todo. Então, no momento em que as casas passam a se confinar e não tem mais quintal nem terreiro, veja só, uma casa, ela tem que ter o quintal e o terreiro. Onde é que está o quintal? Na frente. O quintal é na frente. E o terreiro é atrás. Na frente está o jardim, atrás está o pomar. Então, o contato da criança com a terra, com o chão, com o plantio de uma mandioca, de um inhame. E você pode plantar em casa. De uma macaxeira, isso. Essa ligação, ela não é uma ligação só alimentar. Ela é uma ligação familiar. Sentimental. Sentimental. É quando o pai colhe o milho que plantou com a família, todos vão debulhar aquele milho, descascar aquele milho, ralar aquele milho e fazer a comida para todos. É um momento de celebração, de confraternização. O estar à mesa, reunido, não só é uma tradição civilizatória, como uma tradição cristã profunda. Claro. Veja só, a Santa Ceia acontece à mesa. Quando Jesus chega à casa de Marta, Maria, no evento da ressurreição, no evento da ressurreição não, no evento que ele ressuscita Lázaro, pouco tempo depois, quando ele retorna à casa deles, eles sentam à mesa. É quando, se não me falha a memória, ou é Maria ou é Marta que enxuga os pés de Cristo com os cabelos. Mas estão à mesa. Isso demonstra, Jesus tem a demonstração de que a família, a base familiar, ela tem que estar à mesa. Isso é de uma profundidade tão grande que demonstra a importância não só do ato alimentar, como da complexidade que se envolve o simples ato de comer, que é o que separa nós dos animais. Porque é a mesa que conversamos, que aconselhamos, que nos nutrimos, que rezamos, oramos e comemoramos. Então, a retirada do terreiro, do quintal do recifense e empurrando o Recife para os arranha-céus também contribui. Sim. São vários... O arranha-céu, ele destaca a gente, né, dessa questão do chão, né, de estar no chão. Isso. Ô, Eric, uma coisa também nessa seara que você está falando, dessas perdas, né? Eu estava lendo um livro de Gilberto Freire e também de Fátima Quintas, né? Que ela disse que era um hábito do recifense, quando nascia uma criança, ter a famosa cachimbada. Cachimbada, isso. Que o cabo tinha que ter a cachimbada, assim. O menino chegasse em casa, o pai já oferecia para os convidados, quando você visitava um recém-nascido, você tinha que tomar a cachimbada. Isso. E você não sabe nem a origem de onde vem isso aí. Se perde no horizonte. Eu tenho uma suspeita, eu não vou dizer que isso é certeza. A origem da cachimbada é porque o costume do fumar cachimbo, certo? Era um hábito caro. A gente tem a impressão de que o fumar cachimbo era um hábito barato. Não era. Porque você tinha que comprar o cachimbo bom e não fazer o cachimbo de milho. Porque sabe que tem um cachimbo de milho. Sim, sei. O meu avô fumava cachimbo, o pai da minha mãe, Fabrício, né? A gente chamava ele de Bibi, ele fumava cachimbo. E hoje a maior lembrança que eu tenho dele é ele acendendo o cachimbo, sentando no alpendre da bodega, que ele tinha uma bodega. E o cheiro característico? O cheiro característico era a barraca do seu Fabrício. Com todas as músicas antigas tocando. Geralmente, no final da tarde, ele botava para escutar Reinaldo Belo, o Treloso, certo? A música que tocava naquela época, quando eu era criança, Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, eram Luiz Gonzaga, o Reginaldo Rossi, Fernando Mendes. E meu avô chegava no final da tarde, após ele tomar o banho, camisa meio aberta, morreu de cirrose, ele teve cirrose hepática, infelizmente. E ele sentava e picava o fumo, apertava no cachimbo e acendia e fumava o seu cachimbo. Então, a cachimbada, eu suspeito que era um momento de celebração. Então, se separava o melhor fumo, o melhor cachimbo
para fumar em comemoração. É o charuto do recifense. Certo, mas a cachimbada que eu falo aqui é uma bebida, viu? Sim, mas eu ia chegar lá. Ah, certo. Veja só, Tem um mel. alguma coisa assim. aí se preparava veja só, como é que um cubano ou um americano muitas vezes comemora algo, uma conquista? Um cubano? O charuto e o uísque. Ah, o uísque. Só que nós temos nossas releituras, o cachimbo e a cachaça. Ai. Entendeu? Então o cachimbo era a forma deles comemorarem entre si. Claro que ao longo do tempo o fumo, o cigarro foi pelos seus efeitos nefastos, foi sendo deixado. Então automaticamente não tinha mais sentido fumar aquele fumo e tomar aquela cachaça. Mas se fazia a cachaça da cachimbada. Se enterrava a cachaça quando se sabia que a mulher estava grávida. Eita, rapaz, quer dizer, o cabra desenterrava quando o menino nascia. Para tomar quando o menino nascia. Agora isso é ritualístico, né? Isso é ritual, né? Tem Isso origem bonito. no vinho dos mortos portugueses, né? Você sabe a história do vinho dos mortos? Não. Não? Não. Quando Napoleão foi invadir a Portugal, então Dom João VI, que o pessoal trata como bonachão, mas extremamente estrategista, ele já tinha preparado tudo. Ele disse, ele vai chegar aqui e vai ficar a ver navios. Ele não vai tomar a minha corte presa, não vai tirar a liberdade da minha corte. Então ele já tinha preparado tudo isso e ficou negociando com Napoleão, enganando Napoleão durante meses. Então quando as tropas de Napoleão começaram a marchar em direção a Portugal, todo mundo já tinha colocado as coisas dentro dos baús e não dava para levar os vinhos. Então eles enterraram todas as garrafas de vinho e quem ficou foram mortos nas batalhas napoleônicas. E aí, quando a corte portuguesa retorna e encontra os vinhos enterrados, os vinhos dos mortos. Ah, entendi. Bonita a história. E aí eles comemoram, né, o retorno à terra. Então, essa tradição de enterrar a cachaça dentro, às vezes até de uma cabaça ou de uma forminha de coco ali e com o melhor vinho para fazer a mistura, vem disso aí. E o charuto do sertanejo era o cachimbo ou o cigarro de palha. Então meu avô fumava cachimbo. O próprio Miguel Arraes, né? Que falando, Miguel. É bem recente. Miguel Arraes é fumou a figura dele com cachimbo, né? Isso. Mas eu fui um dia desse aqui aqui no shopping, lá na venda lá eu perguntei lá na tabacaria, o pessoal ainda compra muito cachimbo. A mulher disse, rapaz, olha, depois da pandemia deu uma aumentada de venda de cachimbo, não é brincadeira não. E tem o cachimbo pernambucano mesmo, né? Que o cachimbo pernambucano ele é mais próximo daquele que o general MacArthur usava na Segunda Guerra. É o meio Popeye. Sim. Esse é o pernambucano mesmo, que fazia com bambu ou às vezes com milho. Entendeu? Era fabricado aqui o cachimbo? Aqui, meu avô fazia um cachimbo em minutos. Ah, peraí. Em minutos, ele pegava o canivete dele, a faquinha, e cortava, fazia o cachimbo e daqui a pouco estava o cachimbo pronto. Ele só precisava de um bambuzinho, daqui a pouco estava certinho. E agora ele tinha o mais sofisticado, né, que era de osso, né? A gente chamava de osso, cachimbo de ossozinho, retinho, não lembro como fosse hoje. E uma outra coisa que o recifense usava, muito comum, a faca peixeira. Nos quartos. Aqui assim? Sim. A faca peixeira nos quartos. Todo recifense que se prezava andava com a faca. O antigo tradicional, sim. A faca peixeira era uma companheira constante. Ou então, que ia colar um revólver 22. Pelo menos um 22. Um 22. Se andava livremente no Recife. E não se tinha tanta violência como hoje? Não. Era quase, por exemplo, era quase impossível você ser molestado em Recife. Agora, no final da década de 80 e início de 90, nós tivemos na cidade a invasão dos trombadinhas. Eu não sei se você lembra disso. Eram crianças, aqui, não. meninos que cheiravam cola. Não morava no Recife, não. E davam bote nas carteiras, roubavam cordões, que em Recife não se chamava cordão, era transilim. Transilim, relógios. E fizeram muito sucesso na cidade, até um evento fatídico que teve,
com a morte de várias dessas crianças. Aqui em Pernambuco fizeram uma limpeza, não vou dizer nomes, mas fizeram uma limpeza grande e só pararam essa limpeza por conta da repercussão da chacina da Candelária. E aí foi que pararam. Mas também não tem mais, né? E aí houve uma extinção do cheira-cola no Recife. Da figura do Trombadinha. Houve a extinção. Esse evento da extinção começou a acontecer em 92 até 1996. Isso aí. E essa limpeza, entre aspas, uma limpeza étnica, ela só parou, só teve freio com a repercussão da chacina da Candelária, que eu não recordo bem o ano, mas eu acredito que foi entre o final da década de 80 para 90. 90. Outro resquício de Recife, a gente já chegou, né, no horário bem adiante, o instante passa, né? O instante passa. Mas outro resquício de morte da nossa cidade foi a retirada abrupta, por exemplo, da estação ferroviária, da ferroviária Não, bonde não. Deixa eu corrigir. Bonde é antigo demais. Da estação rodoviária do centro da cidade. Ah, sim. Meu pai pegou muito ônibus ali. Pronto. Aí botaram no TIP, né? No TIP. Essa retirada, ela começou o processo de esvaziamento do centro do Recife. E hoje o centro... Isso. Porque o impacto dos movimentos que são feitos na cidade, principalmente quando esses movimentos são ordenados pelos burocratas da prefeitura, eles não são sentidos imediatos. A gente tem que entender que um comerciante ele demora tempos para quebrar. O comerciante está vendendo produto, vai rareando os clientes, vai diminuindo, até que chega lá na frente, a gente pensa que o efeito foi abrupto, mas o efeito começou lá atrás. Então, quando você tira o terminal rodoviário dali, você começa a fazer com que o centro comece a esvaziar. Se você perde o centro da cidade, esse centro começa a fechar as portas, identidades vão deixando para trás. Referência, né? O centro é uma referência, né? Por que referência? Recife é a cidade dos mascates. Recife se fundou do comércio. Mascate, comércio e centro requer liberdade, requer livre movimento. Então, no momento em que o livre movimento ele é impedido pelos burocratas de uma cidade, você perdeu a liberdade, não existe mais movimentação. É como a água do mar. A água do mar é viva, mas represe ela no pote, ela vai apodrecer. Recife é como a água do mar. Ele é vivo, mas toda e qualquer tentativa de represar o Recife acaba por matar o Recife. Porque a essência do Recife é liberdade. É liberdade, é livre iniciativa. Então, liberdade comercial, a liberdade do ir e vir, a liberdade do vender, a liberdade do fazer. Essa liberdade, quando ela é retirada do recifense, ela acaba por aleijar o recifense. Até o humor do comércio, né? Porque assim, o comércio, eu tenho um livro de Souto Maior, que é as propagandas do comércio do Recife, a forma, as brincadeiras, a forma de vender. Não, compra agora porque senão vai morrer, esse tipo de coisa. O comércio do shopping não tem esse humor. Não tem. Não tem essa pegada do brincante, folclórica, né? O comércio dos atacadões, né? Que tira essa feira de tira rua. A essência humana. Não tem mais aquele humor. É a fila, é você ir lá na prateleira, pega botou o produto, vai no caixa, fica esperando o caixa e vai-se embora e pronto. Isso. E bota no saco e vai embora. Essa mecanização, essa burocratização da cidade foi matando o nosso Recife. Uma outra informação, a gente já chegou às 4h05 da tarde. Só mais uma informação importante que você falou de canjica, que está muito interessante, que ainda teria muita coisa para falar. Me fale também da substituição da comida de milho pelo churrasco no São João. Porque agora no São João o povo só faz churrasco, o cabo não come mais comida de milho. Tu não acha isso estranho, não? É um sintoma. É um sintoma da perda da identidade. Porque, veja só, lembra que os franceses falaram que a complexidade culinária, ela demonstra o nível cultural de um povo. Uhum. Então, quando você não sabe mais fazer aquela comida complexa, saborosa, a técnica da comida, você volta sempre ao primitivo, ao primário. Colocar carne no fogo é primitivo. Primitivo. Certo? Antes disso até era comer
a carne crua era o mais primitivo ainda. Mas quando o homem descobre o fogo e começa a cozer seus primeiros alimentos, Bota um salzinho. né, é a forma mais fácil, mais rudimentar de se fazer uma comida. Então, como é que a gente pode exigir da sociedade recifense que faça uma verdadeira comida de milho se ele não consegue compreender aquela complexidade culinária? Só resta a ele acender uma brasa e colocar um pedaço de carne em cima. E uma cervejinha. Justamente, é o sintoma. Porque dá trabalho. Porque, veja, teve um dia que a gente fez aqui, fizemos questão de fazer. Aí vai na feira, que é isso como a gente disse tantas vezes, está se acabando. Aí você compra o milho, põe o milho, aí você debulha e dá aquela sujeira tremenda, né? Isso. Aí assim, isso porque a gente mora em casa. Imagina, quem mora em apartamento não tem como fazer isso. Aí gera o emburrecimento da população. Por quê? Veja só, a arte de preparar o alimento também é um fator de sobrevivência, inclusive em catástrofes. Porque numa catástrofe, supermercados, açougues desaparecem. Sobra o humano vilipendiado ali. Então, para ele sobreviver em momentos de escassez e de tragédias, só resta ao ser humano a capacidade inventiva, a capacidade de criar. Então, essas comidas, elas não foram criadas do nada. Vieram momentos de escassez, de fome, de necessidade e que forçaram o homem a aprender a armazenar alimentos, a transformar o alimento, a guardar o alimento. Por exemplo, por que é que o português aqui em Pernambuco criou tantos doces? O doce de goiaba, por exemplo, não foi só uma forma dele se separar do primitivo, porque o português achava que tudo que você pegava do pé e comia cru é porque você era selvagem. Mas não foi só uma forma de separar o civilizado do selvagem. Foi uma forma também de armazenar o alimento. Se você pega a goiaba e você faz um doce de goiaba, esse doce bem hermeticamente fechado, ele dura muito mais tempo do que a goiaba na fruteira. Sim. Quando o português ele transforma a mandioca na farinha, ele ganha quantos meses? Né? Porque a mandioca, se você guardar, armazenar, ela vai ficar ruim. Então, ele inventou uma forma complexa de transformar a mandioca em farinha, em fécula e em outros subprodutos da mandioca, que faz com que aquele produto dure muito mais e traga uma diversidade alimentar. Essa complexidade é uma riqueza cultural inimaginável. E isso, por exemplo, a carne seca, a carne de sol, são maneiras complexas que o ser humano encontrou em sua criatividade, que é a inteligência dada por Deus, a inteligência divina, numa época que não havia geladeira nem energia elétrica, de como armazenar a carne por tanto tempo. Então se cria a carne de charque, a forma complexa de fazer uma carne de charque. Só que hoje, o que acontece? Não se sabe mais fazer carne de sol, a não ser o sertão, a não ser os interiores. Mas o povo recifense, a população recifense, em sua grande maioria, se precisar um dia armazenar carne e não tiver energia elétrica nem uma geladeira, ele não vai conseguir. Porque perdeu aquele conhecimento complexo que foi construído ao longo do tempo. Idem para a produção de queijo, de requeijão, de manteiga, sabe? É muito prático você chegar no supermercado e pegar um pote de manteiga. Mas o importante não é pegar o pote de manteiga. O importante é saber fazer manteiga. Porque não se sabe o dia da manhã. É fator de sobrevivência civilizatória, inclusive, da humanidade. A gente nunca sabe quando vai precisar produzir o próprio alimento. Então é interessante até mesmo ajudar os filhos, as crianças. Olha, a tomate, ela não vem do nada, ela surge assim, olha, você faz o tomate, você despela tomate, faz o molho. Você falou o negócio da manteiga, eu lembro, meu avô sabia fazer manteiga, eu via fazendo, nosso amigo Joel sabe fazer manteiga, eu não sei. Eu lembro quando antigamente o camarada comprava manteiga, que tinha aqueles potes grandes de manteiga, você ia na bodega, o cara pegava uma colher. A granel, chamava granel, você comprava... Aí o cara, botava manteiga e levava. Isso aí hoje era... Inexistente. Aí você diz, por que acabou isso? Vigilância sanitária. O Estado intervindo no livre comércio, né? na livre iniciativa, na criatividade e na espontaneidade do povo, isso vai emburrecendo o povo ao longo do tempo.
E vai matando a cultura, Isso. Vai matando as tradições. Só para vocês terem culturas, ideia, costumes. quem for do Recife, eu estava conversando com um senhor que mora aqui no bairro do Cordeiro há mais de 50 anos. E a gente estava falando que a feira está se acabando, né? A Sim. feira do Cordeiro está se acabando. Aí ele disse, olha, essa feira aqui, ela começava na sexta de madrugada. Pegava pela noite e vendia, meu amigo. Veja, você imagina isso. Aqui dentro do Cordeiro vendia porco, vendia bode, Galinha. vendia galinha, Peru. peru. Imagina, eu cabe na feira trazendo um porco para casa. É. Hoje, isso aí é quase codorna, né? É. Ali na feira de Casa Amarela, por exemplo, a feira não tem hoje um quarto do tamanho que já foi. Ô, Eric, isso foi o quê? Foi os grandes mercados, os bons preços A da vida que influência acabou, foi? dos grandes supermercados, a perda do quintal E do pomar. terreiro. Porque veja só, quem tinha um quintal e um terreiro em casa nunca estaria desempregado. Nunca. Porque no auge de um desemprego de um pai de família, este poderia pegar as frutas que davam no quintal E vender. e poderia vender. Então, a criança, filha desse homem, poderia até passar privações, mas fome não passava. Podia passar necessidade. Eric, mas tu fome não chega a passava. saber fome aqui no Recife, Eric? Sim. Recife, ela teve as fomes de Josué de Castro. Veja, Josué, apesar de ser esquerdista, e eu discordar, às vezes, de um viés político dele, mas, por exemplo, Geografia da Fome, ele é uma narrativa muito fiel do Recife da década de 50 e 60. Aquilo ali, de fato, existiu. E era um período onde os homens que viviam dos crustáceos, Recife vivia dos crustáceos, né? Do marisco, do sururu, do caranguejo, do camarão. Ele tinha as privações alimentares das outras ofertas de comida. Na década de 80, nos grandes bolsões de pobreza no Recife, que estavam situados na Zona Norte, com as invasões de terra, havia pessoas que passavam de fato fome. Mas por quê? Porque essas pessoas, quando invadiram as terras, elas não tinham o hábito ou o costume do plantio. Elas se amontoaram em cima das outras, então não tinha a agricultura formalizada, não tinha uma terra para plantar. Ali foi apenas a ocupação do solo pelo solo. Então eu vi fome em Recife. Cheguei a ver fome ainda na década de 90. Agora, no início dos anos 2000 para cá, com a implementação de programas sociais, isso aí é inegável, indubitável, houve um escasseamento da fome. Só que houve uma pobreza com cara de progresso. Porque da mesma forma que a pessoa podia comprar um sapato, a prestação, através do Bolsa Família, receber um Vale Gás ou comer a merenda escolar ao longo da semana, isso não tira ele da situação de pobreza cultural, intelectual e até mesmo pobreza material. Porque o mocambo de Recife foi substituído por mocambos de alvenaria. Sem saneamento, sem infraestrutura, mal feito, não projetado, sabe? Amontoado em cima do outro, apinhado nos morros da E cidade. aí é um caldo para aí é o cenário do tráfico de droga, entra tudo, né? A Isso. violência. Virgínia Pontual, uma arquiteta, professora aqui da Universidade Federal, ela diz que a forma mais rápida de você destruir uma favela, acabar com a favela e transformar uma favela em um bairro, é você construir uma avenida. Em X. Uma avenida cortando a outra. Por quê? Porque você vai dar CEP, endereço e caixa postal. O traficante, ele sobrevive muito bem num lugar onde não tem nem CEP nem endereço. É uma viela, é um beco, é um lugar onde ele está escondido. Ele está na cidade, mas está escondido. Se você cria uma avenida de grande porte, quem era favela deixou de ser favela e passou a morar num bairro. Com o passar do tempo, a tendência é aquele bairro sempre melhorar. Tanto em infraestrutura, quanto em saneamento, quanto em comunicações, quanto na própria habitação. Um exemplo disso são bairros em Recife que até um tempo atrás eram bairros pobres e hoje são caríssimas as casas. Exemplo. Jaqueira,
Casa Forte. O Parque da Jaqueira não era esse parque que a gente tem hoje. A casa do meu avô na Jaqueira era uma casa de madeira. Vila Santana, que hoje que é perto ali do Poço da Panela. Vila do Vintém, que é aquela vila ali encostada ao shopping Plaza. O Formigueiro, que hoje virou, que tem uma parte da Vila Formigueiro entre Santana e Jaqueira. O Poço da Panela era o chamado Arrabalde do Recife, né? Era lugar, sim. lugar distante, afastado. Lugar afastado. E a Casa Amarela, a parte central, hoje é considerada a parte nobre de Recife. Então, assim, passou a avenida, deu CEP, deu número de casa e deu caixa postal, quem vive da bandidagem já não quer mais estar ali, porque ele não tem como se esconder por detrás dos becos e das vielas. Então, eu vi fome no Recife e vi uma evolução no Recife, de lá para cá, em termos alimentares, em termos até de progresso. Progresso material. Agora, culturalmente... O que não significa que é progresso cultural. Isso. E nessa questão do progresso cultural, hoje a gente tem um prefeito, né, que foi, embora a gente não vá tratar de questão agora, né, questão propriamente de política, mas a gente tem um prefeito que também toca, né, no aspecto cultural. E um dos destaques que o nosso prefeito teve foi justamente, ele virou uma espécie de garoto propaganda, né, que aí vem, isso é cultura de Recife, isso que ele está fazendo, veja só, o famigerado passinho, né? Se é produzido pelo recifense... Que não é do Rio de Janeiro isso. Né? Se é produzido pelo recifense, a gente não pode dizer que não é uma produção cultural, não é um conhecimento do recifense. Mas se é genuinamente do Recife, não. Agora, o prefeito, João Campos, como qualquer outro político, ele vai se comunicar com a massa de eleitorado. Que dá voto, né? Com a massa eleitoral. Então, não adianta João Campos criar uma redoma e falar apenas para a massa intelectualizada do Recife. Isso eu estou falando sem nenhuma paixão política, eu estou falando, analisando fato pelo fato. Você ele agora está fazendo uma análise como cientista político. Isso, ele poderia ser PSB, PL, qualquer partido. Qualquer coisa. Ele está ali para conquistar voto. Ele precisa de voto. E voto ele precisa da massa. Então, só se comunica com a massa quem fala a linguagem da massa. E ele identificou bem a linguagem da massa. E a linguagem da massa está contaminada por esse ritmo, por essa música, por esse conhecimento. E você fala que ele não se comunica ele está se comunicando com o eleitor, determinado eleitor e do eleitor de um tempo futuro. De um tempo futuro. João, ele tem preparado o eleitorado de Recife para as eleições vindouras. Ele sabe a importância da juventude e da criança no processo eleitoral. Por quê? A criança, ela é um período muito rápido da vida. Com 16 anos, aquela criança já está votando. Então, por que é que João vai se preocupar em se comunicar apenas comigo, que já tenho 42 40 para cima. Para cima. Sabe? Comigo, ele se comunica da maneira prática. Qual é a maneira prática? Olha, no teu bairro estava precisando de uma Avenida X, eu fiz a Avenida X. Tu tá querendo uma praça para teus filhos, eu fiz. Eu fiz. Ele se comunica de forma prática. Para o público das periferias, ele tem se comunicado na mesma linguagem. E interessante, ele não tem se rebaixado no sentido, ele não tem se vulgarizado. Pode perceber. Isso sem nenhuma paixão política. João Campos, ele não tem se vulgarizado. Ele não tem entrado no discurso político vulgar, de xingamento, é verdade. de corte rápido, sabe? Esse tipo de coisa, ele não tem feito isso. Isso é bom? Do ponto de vista de saúde mental para a cidade do Recife. Porque, por exemplo, uma polarização no Recife seria muito ruim diante do cenário de violência que a gente tem, diante do cenário de torcidas organizadas que a gente tem, comunidades que são rivais. Seria péssimo para isso. Ele não entrou por esse caminho. Qual foi o caminho que ele entrou? Ele mapeou o que é que o Recife se diverte. Como é que o Recife está se divertindo? O Recife está se divertindo através desse tipo musical, dessas festas e desses artistas da periferia. E isso não só a periferia, a classe A também, né? Porque Olavo de Carvalho, ele diz que a cultura de um povo não é produzida pela elite. A cultura de um povo é produzida pelo povo. Entendeu? Por exemplo, Maracatu não foi produzido pela elite. O maracatu foi uma cópia que o escravo via do desfile, né? Dos reis. Dos reis de Congo. Dos reis. Então ele trouxe para a nossa cultura. Ou seja, o escravo, negro, agricultor, trabalhador, porque tem o maracatu rural e o maracatu
urbano, Black Soul, não é? urbano. E aí o que acontece? Ele vai, copia aquilo ali e dá uma releitura. Quem cria a cultura é o povo. Quando você vai pegar, por exemplo, o samba é uma criação cultural popular do Rio de Janeiro, que depois Getúlio Vargas tenta colocar o samba como a musicalidade do Brasil, esquecendo as regionalidades, né? Foi um pecado que ele cometeu. Quando você pega o forró, o chachado, o baião, você vê que foi criado por uma pessoa semi-analfabeta, que era o Luiz Gonzaga. Né? Ele cria o ritmo, Humberto Teixeira, o Dantas, que criam as letras, e o Luiz Gonzaga as interpreta de forma genial. Você vê, ele era povo, ele não era lá de cima. E aí vem Patativa do Assaré, o Jackson do Pandeiro e tantos outros artistas populares. Então é o povo que cria a cultura. Aí, João, inteligentemente, com a equipe muito bem articulada, o que é que ele faz? Ele mapeia. O Recife se diverte com o quê? Eu garanto a você, se Recife estivesse se divertindo com forró, João Campos seria o prefeito forrozeiro. Entendeu? Não teria cabelo platinado, teria chapéu de vaqueiro. Sabe? Entendeu? Se Recife estivesse dançando Michael Jackson, João Campos estaria dançando Moonwalker, o passinho da lua. Então ele se adequou à linguagem da massa, Sim. da grande massa. E é a linguagem do político. Agora, Eric, é irreversível esse processo de sumiço do recifense, no meu entender? É. Agora, pode haver resgate. E como é que se faz o resgate? Primeiro, o resgate que o recifense precisa fazer. Resgate culinário. Primeiro resgate. Recife precisa aprender a fazer sua própria comida. A sua comida de verdade. Precisa reaprender a fazer sua própria comida. É. Segundo, Recife precisa aprender a se vestir novamente. Então vamos vestir linho de novo. Linho, o algodão. Algodão. Você não precisa necessariamente ser feio não precisa vestir-se de forma folclórica, né? Ser feio. Não. Dar valor às fibras que eram nossas. O algodão é uma fibra nossa. O linho era uma fibra nossa. Tudo bem que veio de fora, mas foi da nossa Mas aqui cultura. se adaptou, né? Isso. Limoeiro mesmo foi uma das cidades então, que mais não é que importou você linho. vai viver o tempo todo vestindo linho e tal, mas isso tem que ser resgatado. Nossa tradição têxtil, que se perdeu ao longo do tempo, invadido pelos tecidos sintéticos. Aí, ainda temos tradição têxtil? Temos. Nós temos Santa Cruz, nós temos Toritama, nós precisamos do polo petroquímico para poder fabricar nossos tecidos e competir de igual para igual com os tecidos de fora. Mas isso aí precisa entrar na cabeça da burocracia. A burocracia precisa entender que a feira tem que ser livre. Não pode ter carrocinha prendendo comerciante da rua, humilhando o trabalhador. Ora, só existe desemprego porque não deixaram ninguém trabalhar. Porque se me deixam trabalhar, não haverá desemprego. Ora, são tantas exigências que a pessoa nem quer ir, né? Justamente, a pessoa fica presa unicamente ao emprego formal. E aí, esse emprego formal, quando não acontece, deixa a pessoa com a janela aberta para o tráfico e o narcotráfico. Porque é o que vai chamar, que vai atrair. Como é que eu não posso vender minha coisa na feira? O cara ainda vem, me desmoraliza, leva minhas coisas. Eu vou para o caminho do tráfico. Ô, Eric, ó, nós estamos 1 hora, vamos concluir, depois a gente... Tá muito interessante a conversa aqui com o Eric, né, minha gente? Mas a gente vai ter que concluir e a gente vai continuar essa conversa sobre a questão cultural, trazendo outros assuntos e também abordando algumas questões aí no sentido político também. Perfeito. Uma segunda vinda. Estou à disposição. Então é isso, olha, vejam o que o Eric disse, né? Todas essas questões aí culturais, a gente não falou aqui, por exemplo, da feira de livro, do sebo, que está se acabando, né? Sim, no centro da cidade. Eu vim na quarta-feira, eu estava no centro da cidade, estava no entorno do sebo praticamente tudo fechado. Praticamente tudo fechado. Eu nunca tinha visto assim tão abandonado como agora, viu? Assim, se não tiver ali uma política mesmo de resgate, o centro ali... Podemos, inclusive, pleitear junto a João Campos a requalificação do sebo. Sabe? Porque assim, veja, independente de ser esquerda ou ser de direita... Comprei até uns cordéis lá. Nós temos que saber dialogar civilizadamente. Sim, não é. Sabe? E eu acho que tem que ter um projeto ali de resgate do sebo.
é possível a gente, de forma civilizada, solicitar a João Campos, a Prefeitura do Recife, que busque, por exemplo, a requalificação do sebo, porque é a sobrevivência não só do centro, como da cultura do cultural, porque assim, hoje eles disseram a mim que você vê que a substituição daqueles livros clássicos antigos, a gente só acha, a não ser por livro paradidático. Pois é. Um colega que vendia no livro no sebo, ele disse que coloca os paradidáticos e esse livro porque são os que vendem. São os que vendem, exatamente. Ele disse assim, aquela figura do leitor, do cara vestido de linho, do advogado, Sim. ou do juiz, ou do médico, seja lá o quê, que está atrás de um livro para ler, um livro de cultura, uma literatura, um livro de história, essa figura está se acabando. Está se acabando. Também. Isso. Uma outra situação também é o chapéu. Chapéu. O chapéu do Recife vem se acabando. Aí sim, você falou, né? Eu falei o resgate da culinária, o resgate da vestimenta e o resgate da música pernambucana, recifense raiz. Aquela música verdadeiramente recifense. Produzida em Pernambuco, tocada nas rádios do Recife, que resgatam nossa identidade. Claro, você não vai ficar engessado só escutando aquele tipo de música. Mas, por exemplo, não existe uma rádio hoje genuinamente ligada às raízes de Pernambuco. Tinha a universitária, não sei como é que está a rádio universitária, se ainda está... Tinha o programa de Ivan Ferraz, por exemplo, o comunicador sertanejo. Até a propaganda, né, de uma empresa, não vou dizer para não fazer propaganda aqui, mas até a propaganda era em ritmo de aboio. Uhum. Então, assim, a gente precisa ir puxando esse novelo aí para trazer de volta essa identidade. Agora, raiz. Só é possível acontecer isso se houver também a ligação do recifense com a terra. E essa ligação, infelizmente, do recifense com a terra é muito mais difícil de conseguir, porque hoje é quase impossível você plantar qualquer coisa em Recife. E outra coisa, especulação imobiliária. Tudo. Isso, tremenda. Essa casa mesmo vai virar um prédio, né? Isso aqui já está em negociação para virar prédio. Então, uma coisa que tem quintal, que tem o pomar, que tem tudo... Vai embora. Vai virar prédio. Então é isso, gente. Vamos debater esse assunto, que é muito interessante. Agradecer aqui ao nosso amigo Eric. Né? Prazer, uma honra. E aí depois a gente debate mais sobre o assunto.